Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias, nos encontramos nesse horário. É um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 15, a parábola do bom samaritano, o necessário para salvar-se. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e vestia-me, estava no cárcere e vieste me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos famintos e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E respondendo o rei vos dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes o que comer, tive sede e não me destes o que beber. Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos famintos, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e te deixamos de assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo, que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, é a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela nos mostra, uma coisa que ele sempre falava, que toda vez que a gente fizesse algo para alguém, era para ele que nós estaríamos fazendo. Então, toda vez que a gente faz algum ato de caridade, é a ele que nós fazemos. E quando a gente também não faz, também é a ele que a gente deixa de fazer. Porque cada um de nós está ligado. Todos nós estamos ligados uns aos outros. Até mesmo ligados a Deus, ligados a Jesus, ligados a toda a espiritualidade. Então, quando a gente vira as costas para alguém, a gente finge que não vê uma situação que a gente poderia ser útil, nós deixamos de cumprir a nossa missão. Aquilo que Jesus espera de nós todos os dias, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é a gente se colocar no lugar do outro e pensar o que eu poderia fazer por o outro se eu estivesse naquela situação, gostaria que fizesse por mim. Então, a caridade, ela não é somente, como a gente já falou algumas vezes, a doação material. É principalmente o tempo, é principalmente a gente acolher as pessoas, é saber ouvir. E uma das coisas que é muito difícil pra gente hoje em dia é ouvir. É ter a paciência de realmente ouvir, escutar o que as pessoas estão falando. Esse momento que nós vivemos é um momento que existem muitas pessoas carentes. Quando a gente pensa em carente, a gente pensa assim, a pessoa que está precisando de roupa, sapato, carência material. Mas na verdade é carente de atenção.
A gente pode ver que os nossos idosos, muitas vezes, eles ficam nos seus lares e eles não têm com quem conversar. Porque ou a gente está naquela vida corrida, ou a gente não tem paciência para ouvir. Porque muitos, quando já estão mais idosos, eles acabam sempre repetindo as mesmas histórias, contando coisas do passado deles, e coisas que às vezes a gente já conhece, mas que para eles é importante. É importante essa conversa. E a gente, na correria, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, a gente não tem esse tempo. Esse tempo para dedicar um pouquinho de amor, para ouvir. Às vezes, no nosso próprio lar, a gente senta em volta da mesa para comer, para almoçar, ou para tomar um café da manhã, ou para jantar, e a gente nem pergunta para quem está sentado conosco, como foi seu dia? Como que está acontecendo? Como que tá as coisas no seu trabalho? Ou como foi aqui em casa? A gente não interage dessa forma. E isso mostra que a gente vai se fechando no mundo. E daí é aquilo que Jesus falou, né? Nós deixamos de fazer para o outro. E automaticamente é a ele que nós deixamos de fazer. Ou seja, é aquela missão que nós temos aqui na Terra que a gente não está cumprindo. Porque é importante a gente trabalhar? É muito importante. Porque se a gente não trabalha, a gente não vai ter o sustento para o nosso dia a dia, né? É importante a gente conversar com as pessoas de fora? Sim, é muito importante a gente conversar. Mas o mais importante sempre vai ser o nosso lar. Sempre, sempre, sempre. Porque se o nosso lar está harmonioso, ao nosso redor tudo vai se equilibrando. Por mais difícil que seja essa conversa, gente, porque às vezes não é fácil. Nós sabemos que tem uns lares que são aqueles lares tão lindinhos, igual comercial de margarina, sabe? Onde é tudo perfeito, todo mundo sorri, e daí a mãe tá lá fazendo o cafezinho, o pai tá pondo a mesa, as crianças estão todas sentadinhas assim, esperando o café da manhã. Bonitinho, comercial de margarina perfeito. Em compensação, tem os lares que não são comercial de margarina, que às vezes as pessoas acordam estressadas, que às vezes não tem assunto, mas que cabe a cada um de nós começar a colocar nesses ambientes um pouquinho daquilo que a gente aprende todo dia, um pouquinho de paciência. E o fato da gente perguntar, como que você passou a noite? Ou como foi seu dia? A gente já começa a criar um ambiente harmonioso. E se a pessoa for reclamar, fala assim, mas não teve nada bom? Tentar sempre reverter para um ambiente bom, um ambiente de paz e tranquilidade. Porque se a gente conseguir fazer isso no nosso lar, que é o lugar que a gente tem mais dificuldade, a gente vai conseguir fazer em todos os outros lugares. A gente vai conseguir fazer no ambiente onde a gente trabalha, com os nossos amigos, aonde a gente frequentar. Porque nós somos chamados todos os dias para levar esses ensinamentos do Cristo. E não precisa a gente estar falando o tempo inteiro, lá no Evangelho está falando isso. Não, é só a gente fazer, é só a gente agir. Porque é isso que é o importante. Jesus não ficava falando muita coisa. Ele tinha os sermões, ele falava várias parábolas, ele dava vários ensinamentos, mas o principal de Jesus era as ações dele. Então o fato dele olhar para uma pessoa com carinho, o fato dele ouvir, o fato dele pôr a mão na pessoa, então o jeito dele caminhar na sua vida, sempre fazendo o bem, sempre seguindo aquilo que ele realmente falava. Então as demonstrações de Jesus mais fortes foram através dos atos dele. Porque as palavras a gente sabe que a gente passa e a gente acaba esquecendo, mas a gente nunca esquece a ação de uma pessoa. Quem nunca na vida, nunca esteve muito mal e de repente chegou alguém que sentou do lado, conversou e essa pessoa tirou todas aquelas nossas dores através de um simples sorriso, poucas palavras, e às vezes a gente nunca nem viu essa pessoa. Porque na verdade nós não somos perfeitos aqui na Terra, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade, mas todos nós, dentro de todos nós existe amor para distribuir. E isso a gente pode fazer com as pessoas que nós amamos e com aquelas que nós nunca conhecemos, nunca vimos. Às vezes a gente vê alguém com aquela carinha triste e dá um sorriso, às vezes é aquilo que a pessoa precisa durante o dia. Dar um bom dia, às vezes o nosso bom dia é o único bom dia que essa pessoa recebeu. Então é muito pouco, é muito pequena as ações que a gente faz, mas ela pode ter um grande significado na vida de alguém.
Então é isso que essa parte do evangelho está falando, né? Que toda vez que a gente faz alguma coisa para o outro, é a Deus que a gente está fazendo. E é para a gente também que a gente faz, sempre. Porque quanto mais a gente demonstra amor, quanto mais a gente distribui amor, energias boas, pensamentos positivos, mais isso vai voltar para a gente. O universo sempre devolve para a gente aquilo que a gente distribui. Então que a gente possa distribuir luz em todos os locais, que a gente possa sempre exercitar, porque eu falo, todos nós somos luz. Então que a gente sempre possa ser luz aonde a gente estiver. Porque no momento que a gente precisar, vai chegar uma lamparina para nos ajudar. Com certeza. Então, eu acho que é isso que esse evangelho de hoje está querendo nos dizer. Vamos fazer a nossa prece, então? Agradecemos a Deus por mais um aprendizado. Pedimos a Ele que esse amor que nós estamos recebendo hoje nos fortaleça, envolva nosso coração, envolva todas as pessoas que nós amamos, envolvendo o nosso lar, os nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que todos eles possam sentir o nosso amor e nosso carinho. Que esse amor envolva o nosso bairro, todos os nossos vizinhos, envolva a nossa cidade, o nosso país e esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todos possam sentir nos seus corações fé, esperança, paz, equilíbrio. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais, espirituais, que possam encontrar o equilíbrio nas suas vidas, possam encontrar paz e tranquilidade nos seus corações. Aqueles que estão em locais onde existe sofrimento, nós vimos ontem que lá no Líbano teve uma explosão, que todos os seus familiares, todas as pessoas que estão nesses locais possam ser envolvidas com muita luz, que possam acreditar em dias melhores, que possam ter fé e esperança no futuro, possam ter o seu coração consolado nesse momento. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que não têm um lar, que muitas vezes estão nas ruas ou que perderam tudo, que eles possam ter fé e esperança no futuro. Pedimos, Pai, que olhai por todos aqueles que estão nos hospitais, nos seus lares, nos prontos-socorros, que eles possam ser envolvidos com muita luz, muita paz, que a equipe espiritual de médicos possa auxiliá-los nesse momento, pedindo que esse amor envolva também todos os familiares desses doentes, que eles possam se fortalecer na fé e na esperança. Pedimos, Pai, que olhai por todos os profissionais que cuidam desses doentes, que escolheram a missão de cuidar de vidas, que eles possam continuar essa missão com carinho e com amor, e que seus familiares possam também receber nos seus lares paz, tranquilidade e equilíbrio. Pedimos, Pai, por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser envolvidos com muita luz, possam ser recebidos pela equipe de Maria, e que seus familiares que aqui ficaram possam entender esse momento, possam ter fé e esperança no futuro, que possam ser consolados. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas, toda a humanidade. E se porventura nós tivermos alguém no nosso coração, que nós sabemos que nesse momento precisa de um abraço, umas palavras de carinho, de fé e de esperança, vamos imaginar o Mestre Jesus abraçando essas pessoas, que elas possam se fortalecer nesse momento, que possam ter fé, que todas as suas dores vão ser tiradas, que nada nessa vida acontece por acaso. Vamos pedindo, Pai, que esse amor envolva também cada um de nós, que nós possamos sempre ser gratos, agradecer a nossa vida, agradecer por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado, agradecer por ter a oportunidade de nunca estar sozinho. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura de hoje. Pedimos a Deus que abençoe cada vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.